Oi, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ler um livro, eu acredito que ele é bem rapidinho, dá pra ler ele tudo hoje. Me veio de ler, então já vou aproveitar para dividir com vocês. Chama Respostas da Vida, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Da editora Ideal, Grupo Ideal Espírito André Luiz. Respostas da vida. A vida responde sempre às nossas indagações. Estudos e pesquisas são problemas de um longo alcance que o espírito formula à frente do universo. Invenções e descobertas constituem soluções que a divina sabedoria nos fornece pela escola do trabalho. Muitos companheiros, endereçando inquirições ao nosso amigo André Luiz, inspiraram ele a formação desse livro que lhe reúne as respostas, especialmente no que se refere aos temas de iluminação íntima e relacionamento comum, relativamente à nossa melhoria espiritual. Entregando assim essas páginas aos leitores e amigos, com satisfação de quem usufrui do correio da amizade, para trazer-lhes observações, notícias, sugestões e apontamentos de excelente companheiro do plano espiritual. Rogamos a Jesus, nos conduza pelos caminhos da luz e do amor, da renovação e do progresso, que Ele mesmo nos traçou, inspirando-nos e abençoando-nos, tanto hoje como sempre. Emmanuel. Uberaba, 21 de maio, 1975. Capítulo 1. Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda sua inclinação para a tristeza, este é o ensejo de mediar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-la. Se alguém guarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você possa esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las. Se você precisa estudar determinada lição, encontrou a oportunidade de fazer isto. Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. De nós depende aquilo a que venhamos fazer com ele. 2. Ganhando resistência. Reconhece você, a sua resistência precisa aumentar. Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem algum, tanto a mais além do nível. Se o trabalho parece estafante, suporte um pouco mais as dificuldades em que se lhe envolvem os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de outrem, para que o seu grupo alcance a segurança ideal. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais e observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam intransponíveis. Nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades do tratamento e você apressará suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Tolere um pouco mais as intrigas que porventura lhe assediem o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá a sua própria felicidade com o inesperado brilho
brilhantismo. Você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Capítulo 3. Ingredientes do êxito. O êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos. Estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva os seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça o seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar na habitação e resistência. Ampare-se amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida, todos os recursos da vida onde você estiver. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo tempo é tempo de Deus para restaurar, corrigir, começar e recomeçar. Capítulo 4. Viver melhor. Todos queremos ser felizes e viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha e não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos, e quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspirarmos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Aliste-se qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene de seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Capítulo 5. Programação.
de trabalho no presente, de serviço aos semelhantes, de confiança no futuro, de pensamento no bem, da fidelidade ao dever, do cultivo da amizade, do exercício de paciência, da prática da bondade e do culto da gratidão, do devotamento ao estudo, de todo sábio que nos ajude, Deus todo sábio nos ajude a lembrar, de provações passadas, de lágrimas vencidas, de tendência ao desânimo, do amigo que desertou, do adversário gratuito, do problema superado, da injúria sofrida, do encontro infeliz, da indução à censura, do verbo inútil, do tempo vago. Deus todo misericordioso, nos ajude a esquecer. Capítulo 6. As respostas no caminho. Trazendo a sua consciência tranquila nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você pode e deve viver a sua vida tranquila sem qualquer necessidade de ser infeliz. Auxilie os outros sem afligir-se demasiado com problemas que apresentem, porque eles mesmos desejam solucioná-los por si próprios. Não fixe-se tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos e sim coloque a sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os seus raciocínios. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Se você experimentou algum fracasso na execução de suas ideias ou ideais, não se culpe disso, senão a você mesmo, refletindo melhor na maneira de efetuar o reajuste. Se você realizar corretamente o seu trabalho, seus clientes ou beneficiários virão de longe procurar de sua experiência e de seu concurso. Em qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto, mas conserve a convicção de que a decisão será sempre de você mesmo. Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio, agora e no futuro. Mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento, porque tudo quanto fizemos, colhemos sempre. A desculpa ante as faltas que você tenha sido vítima é invariavelmente ação em seu próprio favor. Quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, guarde paciência e otimismo, trabalhando e servindo na certeza que Deus faz sempre o melhor. Capítulo 7. Presentes de amor. Quando houver beneficiado alguém, consolide a sua bondade com o silêncio sobre a dádiva que fez para que você não se humilhe a quem recebe. Não se oponha contra quem fale pelo simples prazer do contradita. Preste uma informação sem desprimorar a quem a solicita. Converse sem desejar parecer maior ou melhor que os circunstantes. Habitue-se a evitar confrontações para não ferir a suscetibilidade de quem ouve. Tolere o apontamento menos feliz de algum amigo sem irritação e sem revide. Cultive a paciência nos momentos difíceis, abstendo-se de agravar as tribulações e problemas. Não tente o coração alheio com promessa, não deseje e nem possa cumprir. Promessa que não deseja ou não possa cumprir. Atenda ao bem pela alegria de servir, sem cobrar atributos de gratidão. Não exige a cooperação dos outros em tarefas que você possa realizar por si mesmo. Espalhando esses presentes de amor, estará você efetuando na organização cambial da vida seus melhores investimentos de paz e felicidade. Capítulo 8. Tema sempre nosso. Todos nós encontramos problemas e a vida nos oferece soluções através do próximo. O outro é o seu público, o seu cliente, o seu leitor, o seu ouvinte, o seu mentor, o seu discípulo, o seu enfermeiro, seu fornecedor, seu avalista e o seu fiscal. Dos outros obtemos o apoio ao trabalho, o conforto nas provações, o convite ao progresso, a lição na experiência, o socorro nas crises, a advertência no erro, o estímulo ao serviço, o desafio ao aperfeiçoamento, a cooperação na tarefa e o amparo à própria sustentação. Quando a lei nos observa, ama ao próximo, está nos avisando que auxiliar aos outros será realmente auxiliar a nós mesmos. Capítulo 9. Quanto aos outros.
Se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. A vida foi criada à afeição da máquina complexa, em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Não fuja a engrenagem de seu grupo, se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Através deles é que você analisa para observar-se com segurança. Não intente transformá-los de imediato, por qual ocorre conosco, são espíritos em evolução, caminho entre dificuldades e sombras para o conhecimento superior. Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. Esse nos ensina paciência, aquele compreensão, aquele outro imperativo da bondade, tanto quanto somos pessoalmente para cada um deles, testes vivos nestes mesmos assuntos. Acredite, sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas, somos para eles os outros tantos problemas a resolver. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para conquistas supremas da felicidade e do amor. Capítulo 10. Vivência. Habitualmente, perdemos tempo em desgosto inútil quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa. Entretanto, vejamos, os outros pensam segundo imaginam, falam o que melhor lhes parece, fazem o que lhes ocorre aos desejos, abraçam o que lhes agrada, adquirem o que estimam, valorizam o que mais amam, inclinam-se para aquilo que os atrai, vivem com quem mais se afinam, estão no caminho que escolheram, acham sempre o que procuram. Isso, porém, não é novidade, porque todos nos padronizamos por diretrizes idênticas, agimos como somos e reagimos conforme a própria vontade na condução dos nossos impulsos. A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizermos. Alcançando a certeza disso, vale, acima de tudo, auxiliarmos-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio senão à custa de numerosas experiências. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Capítulo 11. Bilhete em resposta. O seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo os outros a agir em seu benefício. Nunca se canse de auxiliar para o bem. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão. Não alegue defeitos para deixar de servir, porque o trabalho é a bênção que Deus nos suprime as deficiências. Dificuldade é um teste de paciência. Desprezo da parte de alguém é a aula da vida para a aquisição de humildade. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precise. Depois de grande esforço para solucionar este ou aquele problema, não se agaste se outro problema aparece, requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará suas forças para recomeçar. Capítulo 12. Conhecer-se. Não se menospreze, eduque-se. Não se marginalize, trabalhe, não apenas administre, obedeça, não apenas mande, faça, não condene, abençoe, não reclame, desculpe, não desprimore, dignifique, não ignore, estude, não desajuste, harmonize. Não rebaixe, eleve, não escravize, liberte, não ensobre, ilumine, não se lastime, avance, não complique, simplifique, não fuja, permaneça, não dispute, conquiste, não estacione, renove, não exceda, domine-se. Lembre-se, todos nós em tudo dependemos de Deus, mas os empresários de nosso êxito em qualquer ocasião sempre seremos nós. Capítulo 13. Apelo de amigo. Não se deprecie. Não diga que você não merece a bênção de Deus. Atendamos à realidade. Se a divina providência não confiasse em você, não teria você em mãos tarefas tão importantes quanto estas.
Uma criatura querida a proteger, alguém a instruir, uma casa a sustentar, um doente para assistir, uma profissão a exercer, esse ou aquele encargo, mesmo dos mais simples, algum ensinamento a compor, esta ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, algum trato de terra a cultivar, determinada máquina para conduzir. Se a sabedoria da vida nada esperasse de você, não lhe teria doado tantos recursos quais sejam, a inteligência lúcida que auxilia ao discernir certo do errado, a noção do bem e do mal, as janelas dos 5 sentidos, a capacidade mental cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio, a visão do corpo e da alma com que você realiza prodígios e a observação de análise, a palavra que você é capaz de educar, com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino, a audição com que lhe recolhe as mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registros de sons diferentes, as mãos que lhe complementam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço, as faculdades genésicas que, iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, lhes conferem poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito, os pés que transportam você, atendendo-lhe à vontade. Se você detém maiores áreas de ação ou usufrui de vantagens mais amplas do que reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções nos quadros da vida. Quando as imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos, e ao melhorar-nos estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Capítulo 14. Antes do berço. Antes do berço, na espiritualidade, examinando suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido a deficiência corpórea que induz a elevação dos sentimentos, a enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos, essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina, determinada mutilação que iniba o arrastamento à agressividade exagerada, o complexo psicológico que lhes renove as ideias, o lar amargo, onde possa aprender o quanto vale a afeição, o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social a fim de esquecer as inquietações de orgulho, o reencontro com os adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo ao resgate de antigos débitos, a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais, a internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios e reajustes de sublimação. Capítulo 15. Viver. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo o que deseja. A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizarmos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará no seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha, a vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Pronto. Muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é a lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você. Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Capítulo 16.
Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, esta é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma no seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece? Cada amigo nosso tem suas limitações. E se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você independência própria para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia, procura igualmente estimar. Se você acredita que a fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser abençoados. Capítulo 17. Conversar. Gostei. A palavra é um fio de sons carregado por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é um remoinho vibratório que nos conduzirá à palavra, ao lugar certo que nos propomos a atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o propósito ou retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogando, aprendemos. Quem condena, tira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada, a pintura a palavra colorida, a dança a palavra em movimento, a música a palavra em harmonia, mas a palavra em si é a própria vida. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem, e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Você falou, começou a fazer. Não fale na treva, para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Abençoadas serão suas palavras sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. Capítulo 18. Reciprocidade. Ação e reação consequente integram inderrogável lei da vida. Procure ouvir esperança e você encontrará a certeza da vitória. Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias. Auxilie esse alguém se fará canal de auxílio em seu apoio. Promova a tranquilidade alheia e a paz virá em seu encontro. Aproveite seu tempo construindo elevação e o tempo lhe trará maravilhas. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência. Busque servir e o seu próprio trabalho lhe ofertará a orientação que você necessite. Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão você com medidas transbordantes de afeto. Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou. Alguém poderá dizer que isso é óbvio. Entretanto, ligados no bem de todos, transfiramo-nos a palavra da vivência e de certo que surpresas iluminadas de alegria fatalmente virão até você se você experimentar. Capítulo 19. Nos instantes difíceis. Nas dificuldades no dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem que começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para suas realizações. Carregar ressentimento será bloquear seus próprios recursos. Encolerizar-se
limitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose, que talvez você venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Para agir melhor, confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Exercite a autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão. E a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também um discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Compreendemos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros tais como são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que valorizam a existência e lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Capítulo 21. Mini depósitos. Uma frase de louvor para quem trabalha, silenciar reclamações mesmo justas, abster-se de falar em momentos de irritação, repetir sem alteração de voz qualquer informação para a pessoa que não esteja ouvindo corretamente. Adicionar esperança e otimismo à conversação. Omitir as chamadas verdades desagradáveis sem benefícios para ninguém. Evitar perguntas claramente desnecessárias. Calar os defeitos do próximo. Ouvir o interlocutor sem desviar-se do assunto. Silenciar gracejos e ironias. Falar motivando as criaturas para o bem. Cultivar a gentileza. Observar respeito pelas tarefas alheias. Deixar aos outros o direito de descobrirem as suas próprias realidades sem qualquer ingerência nos assuntos que lhes pertençam à vida. Negar-se a pejorativos e brincadeiras com essa ou aquela dificuldade orgânica, seja de quem for. Querer os amigos em regime de liberdade, prestar serviço espontâneo, auxiliar sem ferir, admirar sem invejar, diminuir a tristeza ou suprimi-la onde a tristeza possa existir, compreender as lutas e os problemas dos outros sem mostrar-se superior a quem sofre, alguns instantes de presença afetuosa onde alguém necessite de reconforto. Auxiliar uma criança difícil sem censuras posteriores, podar sem alarde problemas que existam e que possam aparecer, evitar complicações. Experimente lançar esses mini depósitos nas organizações bancárias da vida e você receberá lucros surpreendentes pela carteira do bem. Capítulo 22. Desculpar. Desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema de imediato, você notará que a sua compaixão nos dissolve a qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas, aqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite o erro para aprendermos a perdoar. A indulgência é a fonte que nos lava venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. 23. Pensar. O pensamento, capítulo 23. O pensamento é nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso.
A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontrando tudo que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que ele mente com relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos, através dos princípios mentais que nos regem. De tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos aos outros centuplicadamente. Capítulo 24. Trabalhar. Se você acredita no valor da preguiça, olhe a água parada. Seja qual o seu problema, o trabalho será sempre a base de solução. Não existe processo de angústia que não desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonaram a estrada. Continue em seu próprio dever e o trabalho trará outros. O que você faz é aquilo que você tem. A força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece o complemento a todos eles. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. O sucesso quase sempre se forma com uma parte ideal e 90 partes de suor na ação que o realiza. Capítulo 25. Talvez hoje. Surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer. Embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem lhe oferece os pontos de vista, ouça, antes de tudo, a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe. É impossível que apareça algum coração amigo impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação relativamente às dificuldades do mundo, compadecendo-se, porém, a criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo. Você observará a inovação para o bem que a sabedoria divina promove em toda parte. É provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças, mas conquanto a sua gratidão aos que lhe desejem bem-estar, você prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças. Possivelmente notícias menos agradáveis venham suscitar-lhe as inquietações e traçar-lhe problemas. No entanto, você conservará a própria paz e não desligará das suas orações e pensamentos de otimismo e esperança. Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá compreendendo e agindo em apoio do bem, guardando a certeza de que Deus estará conosco e de que amanhã será outro dia. Capítulo 26. Doações mínimas. Não subestime as chamadas pequenas doações. O prato frugal que você oferece ao necessitado será provavelmente o recurso de que precisa a fim de liberar-se nos últimos riscos da inanição. A peça de vestuário que você entregou ao companheiro em penúria terá representado o apoio providencial com que se livrou de moléstia grave. A reduzida porção do remédio que conseguiu você doar em favor de um doente foi talvez o socorro que o auxiliou a desviar-se do derradeiro corredor em que se resvaleria pela morte. A visita rápida que você levou ao enfermo pode ter sido o estímulo inesperado que arrancou do desânimo para os primeiros passos em demanda ao levantamento das próprias forças. O bilhete ligeiro que você endereçou ao irmão em dificuldade, ofertando-lhe conforto, possivelmente se transformou na âncora em que haverá retomado o acesso à esperança. O minuto de tolerância em que você suportou a exigência de uma pessoa em difícil conversação haverá sido aquele dia que ajudou a descompromissar-se com um encontro desagradável ou com um determinado acidente. Algumas poucas frases num diálogo construtivo serão o veículo pelo qual seu interlocutor evitará render-se às ideias de seu suicídio ou delinquência.
Os seus instantes de silêncio caridoso à frente desse ou daquele agressor significarão o amparo de quem não prescinde a fim de aceitar a necessidade da própria renovação. Não menospreze o valor das mini-doações. O seu concurso supostamente insignificante pode ser um ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Capítulo 27. Pacificar. Não perturbe, tranquilize, não grite, converse, não critique, auxilie, não acuse, ampare, não se irrite, sorria. Não fira, balsamize, não se queixe, compreenda, não condene, abençoe, não exija, sirva, não destrua, edifique. Recorde, a humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. Capítulo 28. Melhorar. Melhore sempre suas condições pessoais pelo trabalho e pelo estudo, a fim que você possa melhorar a vida em derredor de você. Obrigação cumprida será sempre nosso mais valioso seguro de proteção. Amplie o quanto puder a sua exportação de gentileza. Fazer algo mais que o próprio dever em benefício dos outros é criar um gerador de simpatia em nosso auxílio. Esqueçamos o que nos serve para o bem a fim de que se realize o melhor. Reclamar é ferir-se. Se você deseja vencer, aprenda a sorrir além do cansaço. O grupo familiar recorre à terra que produz para nós segundo a nossa própria plantação. Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar. Guarde as suas impressões felizes para não prejudicar o caminho dos outros. Capítulo 29. Itens da paz. Aflição perante os desastres iminentes talvez não aconteçam. Contrariedades e contratempos quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhe o coração de males maiores. Desgostos de longo alcance, oportunidades de revisão do nosso próprio comportamento. Injúrias e perseguições, os que agravam o próximo, são os doentes necessitados de internação clínica do silêncio e da prece. Preterições, compadeçam-se dos que dispõem a tomar o direito dos outros porque ignoram os problemas que serão compelidos a enfrentar. Erros nossos, ensejo bendito da corrigenda em nós por nós mesmos. Faltas ou quedas dos entes queridos, respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Dificuldades, a aprovação é o método de avaliação de avaliação da nossa própria fé. Moléstias físicas, pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual. Profecias inquietantes, reflitamos. O sol se levantou ontem pela misericórdia de Deus e pela misericórdia de Deus brilhará para nós também, hoje. Capítulo 30. Males e remédios. Inconformação adiante do sofrimento? Olhe em derredor e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais sem as suas possibilidades de reconforto. Desentendimento em família, oriente as crianças de casa e respeite os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem quanto às próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós. Algum erro cometido? Reconsidere a sua própria atitude e não constranja em aceitar as suas deficiências de modo a corrigi-las. Erros alheios? Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros, tanto quanto esperamos tolerâncias para os nossos. Entes queridos em falha, Deus, que nos criou a todos, saberá conduzi-los sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-lo adquirindo as experiências da vida, pelas quais também nós temos pago ou pagaremos o preço que nos compete. Provação, uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros. Problemas, não se sabe de criatura alguma que evolua ou se aperfeiçoe sem eles, incluindo aquelas que supõem tranquilas, por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar. A angústia, ao que se concebe todo tratamento para supressão de ansiedade, está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre, em auxílio de alguém. Censura, um minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto à nossa própria resistência, se acaso estivéssemos no lugar daqueles que jazem caídos de desapreço. Desilusões e fracassos no relacionamento afetivo? Experimente Jesus.
Capítulo 31. O estranho cansaço. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, na angústia que lhe assombra o coração, no desprezo de que você se crê vítima, nas ingratidões que você supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, nos seus próprios desejos desatendidos, não se admitem doença grave, nem se julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com os semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu em que se isola. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional e para curar-se basta uma indicação. Busque esquecer-se, fuja de si mesmo, reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. Capítulo 32, Resposta da construção. Não permita que a ansiedade lhe desgaste as forças ante os problemas da vida. Numa simples construção, a serenidade e a disciplina nos fornecem diretrizes de atitude e proveito. A pedra submeteu-se ao martelo e a fez alicerce. A madeira aguentou o serrote e converteu-se em utilidade do piso ao teto. O barro suportou o fogo e ergueu-se em alvenaria. O minério passou pelo calor da tensão alta e produziu o aço que estrutura a segurança. O fio deixou de prender-se e transformou-se em condutor de energia. Agentes diversos de natureza se conjugaram e compõem a lâmpada para o serviço da luz. Tudo na construção atende aos planos de orientação e trabalho, obediência e equilíbrio. Observemos a lição e analisemos o que estamos fazendo e nos edificarão no eterno bem. Capítulo 33. Agentes do contra. A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno de você mesmo. A condenação é a treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar, na certeza de que servindo encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Capítulo 34. Em seu auxílio. Conserve a própria fé por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Até porque não é possível ficar não sem se afligir, né? Guarde o otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Habitua-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando ressentimento ou censura. Cultive o amor ao próximo com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência e na vitória do bem com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos e instrutores em toda parte. Resguarde-se no trabalho com tanta dedicação do bem que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros. Faça o melhor que puder em qualquer situação com tamanho devotamento e felicidade alheia que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Atenda a harmonia onde tiver com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações com tanta pertinácia que não ache oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. Capítulo 35. Inquietação. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasita e corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga à frente, em sua própria tarefa, a maneira de quem não precisa para ir em viagem por haver encontrado uma pedra. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo com quanto puder para não reincidir neles, mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Se o erro de alguém é a causa da sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão entre alguém, sem violentar-lhe os pontos de vista da criatura incompleta, quanto você mesmo, quanto no educandário do mundo. Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso.
Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa onde esteja e, sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros pensamentos e atitudes que pertencem a ele mesmos. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, sim o alvorecer de amanhã. Se inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque servindo você conseguirá esquecer-se. Ao esquecer do bem dos outros, você entrará na força construtiva do bem. 36, o capítulo Reclamações. Aprendamos a evitar reclamações para não agravar as dificuldades. Perante situações em que a corrigenda se faça realmente necessária, entregue as circunstâncias aos responsáveis pela orientação delas, que sabem quando e como servir. Se você achou o ponto nerválgico de alguma crise, terá encontrado o lugar onde o proveito geral lhe pede auxílio, procurando retificar algum erro. Mais vale o seu conhecimento do bem que o seu conhecimento do mal. Resguardando a harmonia de todos, imagine-se na condição da pessoa que você pretende colocar o seu problema. Reflita nas tribulações, provavelmente estará atravessando a criatura que você deseja apresentar a sua crítica. A sua reclamação não lhe trará vantagem alguma. Azedume para com as pessoas das quais você espera cooperação e serviço é o modo mais seguro de preveni-las contra o seu próprio interesse. Qualquer pessoa, quando cultive a paz, pode retirar-se em paz do lugar, onde se julgue em desarmonia ou desapreço. Experimente desculpar-se sempre, porquanto aquilo que nos parece falha nos outros pode surgir por falha igualmente em nós. E em se tratando de se desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber. Capítulo 36, Reclamações. Aprendemos a evitar reclamações para não agravar as dificuldades. Perante as situações em que a corrigenda se faça realmente necessária, entregue as circunstâncias aos responsáveis pela orientação delas e quem sabe quando como intervir. Se você achou o ponto nerválgico de alguma crise, terá encontrado o lugar onde o proveito geral lhe pede auxílio. Procurando retificar algum erro, vale mais o seu conhecimento do bem que o seu conhecimento do mal. Resguardando a harmonia de todos, imagine-se na condição da pessoa em que você pretende colocar o seu problema. Reflita nas tribulações, o que provavelmente estará atravessando a criatura a quem você deseja apresentar a sua crítica. Sua reclamação não trará vantagem alguma. Azedume com as pessoas das quais você espera cooperação é o serviço de um modo mais seguro de preveni-la contra o seu próprio interesse. Qualquer pessoa, quando cultive a paz, pode retirar-se do lugar onde julgue desarmonia ou desapreço. Experimente desculpar sempre, porquanto aquilo que nos parece falta nos outros pode surgir por falta igualmente em nós, e em se tratando de desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber. Capítulo 37. Se você puder, hoje ainda, ouvide contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida. Dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico. Faça visita, mesmo que ligeira, ao doente que você deseja reconfortar. Escreva, ainda que seja simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém. Melhore os seus conhecimentos no setor de trabalho, que seja empregando o seu tempo. Estenda algo mais de otimismo e alegria aos que se encontram nas faixas de convivência. Procure esquecer, mas esquecer mesmo, tudo que se lhe faça motivo de tristeza ou aborrecimento. Leia alguma página edificante, escute uma música que pacifique o coração. Dedique alguns minutos à meditação e prece. Pratique pelo menos uma boa ação sem contar isso a ninguém. Estas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão grande bem aos outros, mas especialmente a você mesmo. Capítulo 38, sempre melhor. Não diga se pior em momento algum. Se você já consegue escutar com paciência nas horas difíceis, se pode silenciar a própria irritação nas horas amargas, se tem ânimo para sofrer sem lamentação, se já suporta os problemas da própria casa procurando solucioná-los sem azedume e sem queixa, se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz, se respeita a liberdade dos outros, se aguenta a visita da enfermidade sem falar, sem alarmar o ambiente onde se encontre, se desculpa as ofensas reconhecendo que somos também capazes de ofender, se procura o trabalho com
alegria, se confia em Deus e espera por Deus, sem desesperar, sejam quais forem as circunstâncias da vida, então você já terá melhorado muito e prosseguirá sempre melhor. Sinal de perigo. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. Sem razão para a queixa é algum problema doméstico. Se a razão da queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual você poderá cooperar na reharmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto. Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade, medite no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer motivo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida implantou na cabeça. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam é cansaço ou doença neles e não hostilidade contra nós. Fracassos de qualquer modo são sempre convites de que apartamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Perdoe quaisquer golpes que a vida lhe esteja ministrando, aulas de experiência, e recorde que você está no rio de bênçãos que Deus lhe situou a bênção da vida. O trabalho, especialmente quando se expressa por serviço ao outro, é preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Ressentimento é sempre indução à enfermidade e desequilíbrio. Diante de problemas e obstáculos que sejamos defrontados nos caminhos do tempo, recorramos à prece e a oração nos renovará por dentro, transfigurando a sombra e a presença da luz. Respostas de Deus, capítulo 40. Eis algumas respostas de Deus nos fundamentos da vida através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação, socorro à necessidade, trabalho à inércia, alegria à tristeza, esquecimento às ofensas, coragem ao desânimo, fé à descrença, paz à discórdia, renovação ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça à crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade, sempre mais vida aos processos da morte. Sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Até o próximo.